Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Aula Espanhol. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre tener e haver em espanhol. Em português vocês usam basicamente eu tenho, nós temos e depois para o resto todo mundo tem. Você tem, eles têm, etc, etc, etc. Então hoje eu vou ensinar você a diferenciar de forma clara tener e haver em espanhol. Brasileiro normalmente confunde muito isso, porque, como eu falei, tudo é tem. Então, você tem, ele tem, todo mundo tem. Em espanhol, a coisa não está tão bem distribuída, não é todo mundo que tem. Você tem o verbo tener e o verbo haver. Tener, em espanhol, tem a ver com possessão. Quando você tem alguma coisa, sim? Ou quando alguma coisa tem alguma outra coisa. É mesmo, é? Então, possessão, gente, possessão. Por exemplo, Luciana tem um vestido vermelho. Aí nós estamos falando que ela tem, então ela possui. Então, em espanhol seria Luciana tiene un vestido rojo. Essa seria a tradução para Luciana tem um vestido vermelho. Um outro exemplo pode ser o carro tem rodas grandes, que em espanhol seria algo assim como el coche tiene ruedas grandes, ok? Então, é um verbo possessivo. Alguma pessoa ou alguma coisa tem alguma outra coisa. Quanta coisa, gente? Por outro lado, o verbo haver em espanhol tem a ver com existência, de existir. Por exemplo, há um carro do outro lado da rua, sim? Hay un coche del otro lado de la calle. Hay es uma das conjugações do verbo haver em espanhol, sim? Para uma terceira pessoa normalmente. Então, hay un coche del otro lado de la calle. Então, nós podemos falar, por exemplo, há 5 maçãs na fruteira. Em espanhol seria hay 5 manzanas en la frutera. Reparem que o hay. Isso é uma bichona! O hay, que é a terceira pessoa, não muda se estamos falando de plural ou singular. Tanto faz, sempre vai ser hay. Não muda, ok? É imutável. Resumindo, para a gente entender de vez, tener em espanhol tem a ver com possuir. E haver tem a ver com existir, ok? Em português não existe essa diferença, por isso que é tão difícil para vocês brasileiros entender e segregar esses dois verbos, porque vocês usam um único verbo, o verbo ter para tudo. Lógico, existe o haver, mas é muito menos utilizado, e o ter muitas vezes se utiliza também para dizer haver. Logo, em espanhol, a diferença é nítida, sim? E você precisa usar diferentemente tener e haver. Mas a pergunta... Mas a pergunta que vai te ajudar definitivamente para entender isso é quem tiene? Quem tem? Sim? Se você se fizer essa pergunta, você vai saber quando usar o haver e quando usar o tener. Essa é a pergunta chave, esse é o segredinho que eu vou te contar hoje para você aprender de vez como falar tener ou haver em espanhol. Então, a pergunta que você tem que fazer sempre é quem tem. Se você consegue definir quem tem alguma coisa, quem é o dono, o proprietário de alguma coisa, ou a quem pertence a alguma coisa, você vai usar o verbo tener. Se você não consegue responder essa pergunta, você vai usar haver, porque significa que você está se referindo à existência e não a possuir ou não alguma coisa. Então, a modo de exemplo, Luciana tem um vestido vermelho. Na hora de traduzir ao espanhol, vamos fazer a pergunta: quem tem o vestido vermelho? No caso está claro que Luciana tem um vestido vermelho. Então, nós vamos falar Luciana tiene un vestido rojo. De possuir, porque nesse caso ela tem. Está claro que alguém tem. Se você não consegue responder a pergunta quem tem alguma coisa ou que objeto tem alguma outra coisa, realmente está muito claro que vocês têm que usar o verbo haver, porque estamos falando de existência e não de possuir algum objeto ou alguma coisa. Então, se não conseguirmos responder a pergunta de quem tem o carro que está do outro lado da rua, vamos usar o verbo haver. Então vamos dizer que hay un coche del otro lado de la calle. Tem um carro ou há um carro do outro lado da rua. Essa é basicamente a tradução. Também pode ser utilizado tener com o senso de urgência. Então, por exemplo, tenho que ir ao banho. Tenho que ir no banheiro.
muito parecido como usa no português. Usamos o verbo ter, mas com o sentido de urgência, de necessidade. Não podemos utilizar haver nesses casos. Em resumo, nós podemos utilizar tener, haver, para tener, quando nos referimos a possuir alguma coisa. Haver, a existência de alguma coisa. Ou então tener para urgência ou necessidade. Ficou claro? Espero que sim. Com isso, finalizamos a explicação de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se não entenderam, por favor, deixem seus comentários aqui embaixo com as perguntas e dúvidas que eu vou tentar responder e esclarecer, ok? Muito obrigado por terem assistido. Não esqueçam de dar aquele like para dar aquela força. Compartilhem também com seus amigos para eles aprenderem um pouquinho de espanhol. E nos vemos na próxima aula da Habla Espanhol.